Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Pânico global com a pandemia do novo coronavírus leva dólar ao histórico patamar de R$ 5,20 hoje. JBS, uma das líderes globais da indústria de alimentos, avalia implantar férias coletivas em 5 das 37 unidades frigoríficas no Brasil. Na pecuária, você vai ver Cepeia apontou queda superior a R$ 5,00 por arroba em um único dia. E nesta edição, nós vamos trazer as projeções para o mercado de carnes. Tem mais. O Sindicato dos Estivadores, que pediu à Secretaria de Portos da Presidência da República para entrar em quarentena e paralisar as atividades nos portos. Muito mais informações a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. E o nosso assunto é entender o mercado de carnes diante de empresas do cenário atual, do cenário brasileiro, que decidiram dar férias coletivas, outras que estão avaliando paralisar as atividades em algumas unidades frigoríficas do Brasil. Com isso, cresce a pressão sobre os preços. A gente quer avaliar o cenário com Alcides Torres, que é diretor da Scott Consultoria e fala ao vivo conosco, direto de Bebedouro, São Paulo. Alcides, eu vou cumprimentá-lo novamente. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado e que Deus nos ajude. Os tempos são muito nervosos, as mudanças muito rápidas e a gente viu o indicador Cepeia reportar R$ 5,00 de queda na arroba do boi gordo em um único dia, base interior de São Paulo. Mas a gente observou que os preços da Scott Consultoria estão estáveis em todas as praças pesquisadas, pelo menos desde sexta-feira. O que está acontecendo, Alcides? Kelly, na verdade, desde sexta-feira foi o último dia em que a gente teve um volume de negócio suficiente para estabelecer uma referência. Tá? Então, segunda, terça e hoje, pouquíssimos negócios, compras feitas microlotes, tá? Ofertas de compra a R$ 20 abaixo da referência de sexta-feira. Então, nós preferimos manter um farol nessa tempestade. Sexta-feira foi o preço de referência e hoje nós até retiramos as cotações do ar em nosso site, tá? Ou seja, não tem mercado, tá? É quase que um circuit break no mercado físico. Isso por quê, hein, Alcides? Por que não tem negociação? Por que o mercado da pecuária brasileira travou? Porque os compradores, você tem frigoríficos dando férias coletivas, você tem suspensão da importação pelos europeus, você tem o Donald Trump dizendo que vai ter uma recessão nos Estados Unidos, ou seja, é um monte de insegurança, né? E a abertura, vamos dizer assim, os compradores imaginando uma queda violenta no consumo também no mercado interno em função do coronavírus, acabam oferecendo preços muito baixos. Na verdade, são preços para não comprar, tá? E o mercado está parado, tá? Então não é nenhuma questão de eu não vou vender, mas a questão é para quem que eu vou vender. Então, como o mercado está muito incerto, nós preferimos manter a referência de sexta-feira. Bom, você disse que há ofertas de até R$ 20 a menos por arroba em quais praças do país? Olha, você teve esse comportamento em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, não é? Ou seja, e essa notícia corre, o que deixa todo mundo na retranca, né? Então você tem uma oferta muito baixa e você tem pouca gente vendendo. O difícil é que quem precisava vender nesse período está frito. Bom, isso quer dizer que quem precisa vender boi agora ou vai ter que entregar o produto mais barato ou esperar essa onda passar, porque até lá a sua visão é que os preços vão se comportar de qual maneira, Alcides? Olha, na verdade a gente vinha com escalas muito curtas, não é? E nós já estamos praticamente indo para o quarto dia, terceiro dia, sem comprar nada, tá? Os mercados estão ficando desabastecidos, não é? A gente precisa repor o consumo que foi feito aí nesses 4 dias. Então, eu acredito que o mercado volte, tá? A recomendação é esperar para ver como é que o mercado, como é que vai ser a vontade dos compradores, para ver como é que vai ser a vontade aí do varejista, né, do mercado varejista para comprar essa carne, para estabelecer um novo patamar, né? Agora a gente está em plena turbulência, viu, cara?
Pois é, a gente está em plena turbulência e você tem avaliado também os dados de consumo no mercado doméstico, porque a gente fala de exportação, mas boa parte do consumo ligado às carnes fica aqui no nosso mercado brasileiro. Como é que está o dado do varejo, com mais gente em casa e menos gente comendo fora? A expectativa nossa, infelizmente, não é que com essa migração, por exemplo, se os governos dos estados determinarem que todo mundo fique em casa e que feche os restaurantes, por exemplo, o nosso evento já foi cancelado porque era um evento aí de 800 pessoas, não tem cabimento fazê-lo nesse momento, mas nós acreditamos que o consumo de carne cai, tá? Você vai ter hamburgueria fechando, fast food fechando, e shopping center fechando, e os dados que a gente acompanha, né, nós monitoramos também a venda de refeições. As vendas de refeições caíram 20% na sexta-feira e caíram entre 20% e 35% segunda-feira e terça-feira. Ou seja, todo o cenário é de cautela e é por isso que está todo mundo de freio de mão puxado, né, cara? Ou seja, o mercado está travado, tem oferta de preço menor, mas aí o pecuarista não quer entregar o produto por essa oferta, por isso que os preços seguem da maneira como você colocou, estáveis, pelo menos desde sexta. E diante da alta do dólar, o analista de mercado Luiz Fernando Gutierrez explicou para a gente como está o comportamento dos agricultores. Será que mais gente aproveitou para vender hoje? E a qual patamar? Vamos saber. O mercado brasileiro de soja, em meio a toda essa loucura que está o mercado mundial, ou os mercados mundiais nesse momento, né, de aversão ao risco, de incertezas, o mercado brasileiro de soja está muito agitado, né, ele não está diferente. Só que isso não significa que a gente está tendo muitas negociações no mercado. É óbvio que diariamente a gente tem um volume razoável sendo negociado, mas não dá para comparar com o pico aí de negociações que a gente teve aí no início do ano. Isso porque, embora esses preços mais elevados que a gente está vendo hoje, devido a essa alta do câmbio, isso traga o vendedor de volta para o mercado e traga o interesse do vendedor, o comprador, em contrapartida, ele fica mais assustado com esses preços muito altos que a gente está vendo e acaba se retraindo, não comprando tanto ou não tendo tanto interesse em comprar grandes volumes. Isso também porque existe uma necessidade menor tanto pelo lado do vendedor quanto do lado do comprador, né? Até porque a gente já tem um comprometimento muito grande da safra que a gente está colhendo, mais de 65% aí, tranquilamente da safra ela já está vendida, sendo que a média normal é algo em torno de 50% para essa época do ano. Então isso indica que a gente já tem um grande volume já comprometido e a necessidade naturalmente de tanto de compra quanto de venda ela diminui nesse momento. Até porque é provável que a gente tenha alguns atrasos de embarques aí para exportação, né, devido a toda essa questão logística também que o coronavírus traz para o Brasil, os problemas logísticos que ele traz. Então essa possível postergação ou adiamento de exportações, o não cancelamento, a gente tem uma tendência de não cancelar volumes, mas sim adiar esses embarques. Então essa questão dos adiamentos traz também um ambiente de menor necessidade para a ponta compradora para honrar seus compromissos. A tendência é que o mercado continue bastante agitado nos próximos dias, o câmbio deve continuar firme, né, deve continuar trabalhando em patamares elevados, mantendo aí o interesse da ponta vendedora no mercado brasileiro. E o economista Roberto Padovani, do Banco Votorantim, afirmou que o choque do coronavírus está afetando o faturamento das empresas e o desafio vai ser evitar uma crise financeira mais aguda. Vamos ver a análise. Olha, uma das características dessa crise é que ela interrompe, ainda que temporariamente, o faturamento das empresas. Com pouco caixa, as empresas vão precisar sobreviver nos próximos meses. E aí tem um problema grave, porque como é um ambiente incerto, você não sabe quanto tempo essa crise vai durar, todos os investidores, empresários estão assustados. A gente vê isso nos mercados financeiros, né? A oscilação das bolsas, a queda dos preços de modo geral nos mercados financeiros reflete um ambiente de incertezas. Nesse ambiente os bancos se retraem, isso é um padrão histórico, e portanto empresas precisando de caixa e bancos retraídos, isso pode gerar um problema de liquidez sério, é como se fosse uma mini recessão que a gente já estivesse vivendo, e se a crise durar muito você pode ter quebra de empresas, como aconteceu em 2008 no mundo todo. Aconteceu também no Brasil em 2015 e 2016, portanto é um problema grave que é uma mistura de interrupção no faturamento das empresas, uma interrupção abrupta,
associado a um ambiente de falta de informações que gera incertezas e, portanto, contração do crédito. É preciso muita cautela na gestão da economia nesse momento, porque senão essa crise que se imagina que possa ser temporária, ela pode se agravar, virar efetivamente uma crise aguda, uma recessão prolongada, com impactos financeiros relevantes. Portanto, é preciso muita cautela na gestão, que é um pouco que todos os bancos centrais e os governos do mundo vêm fazendo, cortando taxa de juros, tentando manter as linhas de crédito, tentando postergar pagamentos para aliviar o caixa das empresas. Enfim, há uma preocupação global com a situação, mas essa é uma característica interessante desse choque gerado pelo coronavírus. Ela gera uma queda importante no faturamento e isso pode, se não for bem tratado, acabar em uma crise financeira. E os sindicatos e associações do setor de máquinas e equipamentos devem se reunir amanhã para discutir a possibilidade de adotar férias coletivas e fazer suspensões de contratos de trabalho. A informação foi dada à produção do Canal Rural pela assessoria de imprensa da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos Agrícolas. O encontro estava previsto para hoje, mas precisou ser adiado para amanhã. Vamos agora ouvir o presidente da ACU América do Sul, Luiz Felli, ele que dirige uma das maiores empresas de máquinas agrícolas do mundo e está ao vivo conosco para avaliar este momento econômico. Luiz Felli, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen, tudo bem? Estamos bem, queremos saber a sua visão desse ambiente de negócios, um ambiente bastante conturbado. Há alguma mudança na estratégia da ACU? Há alguma intenção de dar férias coletivas para aliviar as tensões envolvendo o coronavírus? Kellen, o ambiente é um ambiente bastante desafiador, mas nós temos a situação que, no momento, o Brasil está colhendo a sua primeira safra e está plantando a sua segunda safra. Então, nós temos que ter isso em mente e manter os nossos agricultores em condições de fazer o seu trabalho, de colher a safra e plantar a nova safra. Do contrário, nós teremos um problema muito maior no futuro, que é a falta de alimento. Então, o nosso objetivo é manter a continuidade de todas as atividades, suportando os nossos clientes. Essa é uma pergunta que eu lhe faço até porque começam a surgir mais dúvidas sobre o funcionamento das indústrias e também a capacidade do produtor ser atendido por uma peça ou algo que venha a faltar. Não é algo que está no radar da ACU para este momento, Luiz? O que nós estamos fazendo? Nós temos um comitê de liderança e gestão que está avaliando diariamente, a gente tem ligações telefônicas diárias no início da manhã, avaliando todo o sistema, e hoje nós podemos garantir que estamos rodando plenamente. Todas as nossas fábricas estão rodando plenamente, os nossos serviços de pós-venda plenamente, nós temos um sistema de entrega de peças de 24 horas por Brasil inteiro, isso segue trabalhando e operando normalmente. Por outro lado, nós estamos avaliando toda a questão do coronavírus. Nós implementamos em todas as nossas plantas, nossas fábricas, uma série de medidas para assegurar a segurança da saúde dos nossos colaboradores. Nós também colocamos uma parte da equipe em trabalho remoto, em home office, em muitos casos, justamente para que a gente possa manter as operações e também garantir a saúde dos nossos colaboradores. Diga para a gente, qual é a sua visão sobre o atual momento econômico? É uma crise que veio para ficar ou ela é passageira e qual o efeito que gera no setor agropecuário? Eu acho que é um desafio muito grande para as economias globais, para todos os países do mundo, para as lideranças globais. É algo que nessa magnitude o mundo não enfrentou ainda. As reações têm sido bastante fortes e necessárias, né? Ou seja, o impacto nas economias eu acho que ninguém consegue dimensionar claramente. Para o nosso agronegócio brasileiro, o que eu vislumbro? O nosso principal cliente do agronegócio brasileiro, não que não tenhamos outros, mas o nosso principal, que é a China, o principal demandante de nossos grãos, de nossa soja, de nossa proteína animal, é a China. E esse país já conseguiu contornar esse problema e volta a operar. As nossas fábricas na China estão operando normalmente e a vida começa a rodar normalmente na China, depois de todas as medidas tomadas. Então, do ponto de vista de impacto para nós, claro, vai haver impacto na economia brasileira, vai haver um impacto no agronegócio brasileiro,
mas a boa notícia é que o principal cliente do Brasil, do agronegócio, volta a operar e vai continuar demandando. Qual é a visão do Luiz Feli, presidente da Aquamérica do Sul, ou seja, uma das maiores empresas de máquinas do mundo, sobre o impacto do momento atual de paralisia ou semi-paralisia em parte da economia brasileira nos investimentos feitos por parte do agro brasileiro, as demandas por novas máquinas e também o calendário de entregas? O que acontece? Nós estamos num momento, o agronegócio esse ano vive ainda um momento muito positivo. Uma safra recorde de soja, preços muito bons, possivelmente uma safra recorde de milho, com preços também muito positivos, a demanda de proteína animal muito forte, os preços também bastante positivos. Então a gente vê uma renda no campo aumentando significativamente em relação ao ano passado. E isso traz um ambiente bastante positivo. Na minha visão, a questão de coronavírus, o mundo, da mesma maneira como a China passou pelo seu pior momento e levou aí na ordem de 3 meses para passar, o mundo que aprendeu com a experiência da China e de outros países também já começa a se movimentar. Então, minha expectativa, nós vamos passar um período de 3 meses de muita incerteza, de muita paralisia e redução nas atividade econômica no mundo todo, e depois disso o mundo se recupera e segue adiante. Claro, tem um impacto pontual nesse período, mas a gente acredita que, passado isso, a economia mundial retoma. E, como eu disse, nós estamos no momento do agronegócio, no aspecto de preços de produção muito positivos, e eu acho que esse mercado vai se demandar. Do ponto de vista de máquinas, como você bem descreveu, a cadeia nossa hoje está toda desafiada com essa questão de como trabalhar, criar um ambiente seguro para seus colaboradores nas empresas, para poder manter a produção. E é o que todos estão buscando fazer nesse momento. Ou seja, agora, se esse impacto vai trazer paradas mais adiante, ou se o governo, em determinado momento, solicite que as empresas, que a atividade econômica tome um rumo distinto em função da segurança das pessoas, nós vamos ter que nos adequar também. Mas, nesse momento, as informações que eu tenho de outras empresas é que todos seguem trabalhando, tomando todos os cuidados necessários para manter a segurança das pessoas. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.